Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, Senhor, entra em Tua presença, meu Pai, e te peço, Senhor, que me use na Tua mensagem, meu Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito me usando, Senhor, para transmitir para a Tua igreja aquilo que ela está precisando, Senhor. Guarda essa palavra no coração dos Teus filhos, meu Pai, e põe por terra todo o levantar do inimigo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje o tema que eu trouxe é: não pare no meio do processo. Porque existe um lugar entre a promessa e o cumprimento que muitas pessoas desistem, que é justamente o processo. Porque é no processo que vem as dificuldades, as tribulações. É no processo que a tua fé é testada. É no processo que muitas dúvidas vêm sobre o teu coração. E é no processo que muitas pessoas desistem, porque não aguentam esperar até o cumprimento da promessa. Mas você tem que entender que só pode viver a promessa quem suporta o processo. O processo é para aqueles que são valentes, não é para os covardes, é para aqueles que têm fé no Senhor Jesus, é para aqueles que têm uma fé firmada em Cristo Jesus, é para aqueles que têm certeza do alvo que querem, que é a sua salvação, porque a maior bênção que nós podemos ter, a nossa salvação, é a presença de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. A maior riqueza que nós podemos ter não é bens materiais, não é dinheiro, não é carro. Não é só isso, meus irmãos. A maior riqueza que nós temos é a presença do Espírito Santo, porque não é o dinheiro que compra, não é carro que compra, não é casa que compra, é algo que não podemos comprar, é algo que não existe valor de tão precioso que é. Por isso que você não pode parar no meio do processo, porque as pessoas vão se levantar contra você. No momento que você escolher buscar o Senhor, buscar o caminho do Senhor, buscar a face do Senhor, o mundo vai se levantar contra você. As pessoas vão olhar para você e dizer: o que é que você agora quer estar em igreja? O que é que você agora quer buscar negócio de igreja? Porque agora você está mudando? Porque agora você quer saber negócio de Bíblia? Você vai dizer: porque agora eu quero ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque agora eu quero um objetivo com o Senhor. Agora eu quero ter uma intimidade. Eu não quero somente ser de aparências, mas eu quero ter um profundo com Deus. Eu não quero apenas ser de aparência, ser aquela pessoa que diz que conhece ao Senhor, ser aquelas pessoas que diz que adora o Senhor só por fora, só por capa, mas por dentro verdadeiramente, aquela pessoa que no íntimo adora e busca, se ajoelha e clama ao Senhor e a oração é respondida. Por isso que você não pode parar no meio do processo. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é ser paciente do que o orgulhoso. É porque, meus irmãos, o Senhor, Ele trabalha no processo. Muitas pessoas acham que o processo é o lugar onde o silêncio de Deus vai ser o momento de abandono, é o momento que você está sozinho, mas não. É no processo que Deus está trabalhando. Às vezes, você perde a sua fé, você diz: não, Deus não está comigo, porque eu estou passando por esse processo, está sendo muito difícil, eu estou passando por essa situação. Ai, Deus não está comigo. Se Deus estivesse comigo, eu não estava passando por isso. Mas Ele está com você, Ele está do seu lado, porque você vai passar pelo vale, você não vai permanecer, você vai passar pelo vale, porque Ele está aí para te dar vitória, Ele está ao seu lado para te dar vitória, Ele nunca saiu do seu lado. Por isso que você não pode parar no meio do processo. Na Bíblia nós temos vários exemplos de homens e mulheres de Deus que, se tivesse parado no meio do processo, não teriam alcançado grandes vitórias e grandes conquistas da parte do Senhor. Por isso que essas pessoas são exemplos e inspirações para nós hoje, como cristãos, como serventes da palavra do Senhor, como viventes da palavra. Nós temos que conhecer a palavra a fundo para que a palavra do Senhor nos traga vida todos os dias. É uma palavra que nos renova, que nos traz vida, que renova nossas forças, porque quando você estiver se sentindo angustiado, quando você estiver se sentindo sem força, quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver pensando em parar no meio do processo, abra a Bíblia e ore ao Senhor, que eu tenho certeza que lá você vai achar a palavra de força, lá você vai achar vários exemplos de pessoas que queriam desistir, mas não desistiram e alcançaram grandes vitórias e bênçãos da parte do Senhor, porque só é vitorioso aquele que persevera até o fim. A palavra de hoje é perseverar.
porque só pode resistir ao processo aquele que é perseverante, e só é perseverante aquele que tem fé. Se você não tiver fé, você não consegue passar pelo processo, porque é necessário que o Senhor veja fé dentro de você para que Ele te dê a vitória. Porque se você não tiver fé, é porque você não acredita que o Senhor é fiel para te dar aquela vitória, é porque você não acredita no poder de Deus. Mas eu te digo essa noite, não pare no meio do processo, porque a vitória já é tua. Não pare no meio do processo, porque Deus já enviou resposta dos céus para a tua vida nessa noite. Nós temos que entender que o Deus que nós servimos é muito maior do que os problemas. Às vezes a gente pensa que os problemas é maior do que o nosso Deus, mas nós temos que parar de pensar nisso. Olha, meus irmãos, é no processo que Deus trabalha, é onde Ele molda, trata, fortalece e prepara. Mas é exatamente nesse lugar que a vontade de parar aparece, porque o processo cansa, testa a fé e confronta expectativas. Nós às vezes esperamos que o processo vai ser um lugar onde tudo vai dar certo, onde tudo vai ser um mar de rosas, onde tudo vai ser uma facilidade, mas não. O processo ele vem justamente para quebrar as nossas expectativas, quebrar o nosso ego e quebrar o nosso orgulho, para a gente entender que nós necessitamos do Senhor. E a palavra do Senhor vem nos dizer que quando nós pensamos que estamos bem, na verdade estamos mal. E quando nós pensamos que estamos mal, estamos bem. Porque quando você pensa que você está mal, você busca o Senhor. Então, no momento que você busca, você está se fortalecendo. Então, você vai ficando bem espiritualmente. Mas quando você pensa que você já está bem, você se torna orgulhoso e não busca o Senhor. Porque você pensa que você já está bem, então você não precisa mais buscar, você não precisa mais orar. Então por isso que você vai ficando mal, porque não é com o quanto você tem hoje, mas é o quanto você busca todos os dias. É isso que você tem que entender. Não é o quanto você tem agora, mas é o quanto você vai buscando todos os dias. Você pode ter um pouquinho, mas se esse pouquinho você buscar todos os dias e não deixar se apagar, vale muito mais do que hoje você ter muito e amanhã você não ter nada. É nesse lugar que a vontade de parar aparece. Porque o processo cansa, testa a fé, confronta as expectativas. Muitos querem viver promessas, mas não querem passar pelo processo. Querem o resultado, mas não transformação. Querem a chegada, mas não a caminhada. Muitas pessoas querem a bênção, querem aquele resultado, querem a vitória, querem dizer, olha, Deus me deu a vitória, Deus me deu a cura, Deus me deu a bênção, Deus foi comigo. Mas será que essa pessoa vai ter fé para passar pelo processo? Será que essa pessoa vai aguentar passar pelo vale junto com o Senhor? Porque o vale é um lugar de silêncio. O vale é um lugar que talvez o Senhor não fale muito. Talvez o vale é um lugar que o Senhor não vai muito responder as orações imediatamente. Vai ser um lugar que você talvez tenha dúvidas. Mas é nesse momento que você tem que ter fé. Porque se você não tiver fé, você não vai passar pelo vale. Nós temos que entender que o silêncio de Deus não significa que Ele não está na nossa vida, mas significa que Ele está preparando algo maior para nós. Significa que Ele está trabalhando, porque o silêncio de Deus também significa que Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida, na vida da nossa família. Os sinais de quem está quase desistindo é um cansaço constante, pensamentos de desistência vêm a todo instante, falta de perspectiva, comparação com outros, desânimo espiritual e vontade de voltar atrás. Sempre esses aqui são pontos de pessoas que já estão quase desistindo, querendo parar no meio do processo. Mas a palavra diz que aquele que pega no arado não pode olhar para trás, porque se pega no arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino de Deus. Então o Senhor não trouxe até aqui para você ficar no meio do caminho. Ele te trouxe até aqui para você ir até o final e alcançar a sua vitória no nome do Senhor Jesus. Ele te trouxe até aqui para te dar uma bênção nessa noite. Então glorifique o nome do Senhor e não pare no meio do caminho, porque Ele é fiel para te dar vitória. Tenha fé e persevere, porque o Senhor, Ele é fiel na tua vida. E foi essa a minha palavra. Agradeço.